Olá, discípulos do Senhor Jesus Cristo, membros da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Bem-vindos e bem-vindas ao culto de oração nesta noite, 12 de maio de 2021. Na presença de Deus, estou aqui agora entregando os significados do seguinte tema: os antídotos de Deus para a ansiedade, a conexão com o Salmo 23 e a programação neurolinguística, PNL. No dia 5 de maio de 2021, eu entreguei para vocês o primeiro antídoto, que foi confiar que Deus em Cristo Jesus vai cuidar de mim, vai cuidar de você e vai cuidar da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E aqui agora estarei entregando o segundo e o terceiro antídotos de Deus para a ansiedade. Mas vamos aqui agora fazer a leitura do Salmo 23, Salmo de Davi. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas o banquete para mim na presença de meus inimigos. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até transbordar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus pelo Salmo de Davi, Salmo 23, inspirado e revelado pelo Espírito Santo de Deus. Anote aí o segundo antídoto de Deus para a ansiedade. Tornar Deus como o seu pastor e o pastor da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Graças a Deus. E eu fico pensando, eu não resolvo os meus problemas. Eu corrijo os meus pensamentos. Então, os problemas se resolvem sozinhos. Você já parou para pensar nisso hoje? Deus não é o pastor de todas as pessoas. Ele é somente pastor daqueles que lhe dão a oportunidade de pastoreá-los. E Davi, no Salmo 23, versículo 1, declarou: o Senhor é o meu pastor. Pense nisso. Deus é o seu pastor. Deus é o seu pastor. O Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. Os dois caminham juntos. Não se pode pedir que ele seja pastor sem permitir que ele seja Senhor. Pense nisso. Você sabe que sabe, eu sei que sei. Faz sentido para mim, faz sentido para você. O que significa aqui agora ser Senhor? Significa estar no controle. Senhor simplesmente significa aquele que está no
comando. Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Filho de Deus, o Nazareno, é o Senhor da sua vida, se é Ele que dá as ordens na sua vida. Caso contrário, Ele não é o Senhor. E se Ele não é o Senhor, Ele não é o pastor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse em João 10, 14 e 27, registrado na Bíblia: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Pense nisso aqui agora. As três palavras que descrevem o significado de ter Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, como Senhor. Conhecer a Jesus Cristo, ouvir a Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo. Deus é o seu pastor. É assim que Deus em Cristo Jesus assume o controle, o comando da sua vida. Eis o segundo antídoto de Deus para a ansiedade, tornar Deus como seu pastor. E eu me pergunto, quem está no controle da sua vida? O próprio Deus é quem nos concede essa escolha. Ele não se impõe na vida de pessoa alguma. Existem duas opções aqui e agora. Você está no controle da sua vida ou colocar nas mãos de Deus, o controle da sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Você já parou para pensar nisso aqui agora? E eu me pergunto, que história você tem contado de sua própria história de vida? Infância, adolescência, juventude, vida adulta e futuro. O que as pessoas ou você estão escrevendo sobre sua própria vida? Pense nisso. Não há um só lugar em que Ele, Deus, não esteja com você. Nem coisa alguma que você possa fazer ou dizer que Ele, Deus, não saiba. Deus é o seu pastor. Deus é o meu pastor. Você concorda? O antídoto muito importante no combate à ansiedade está registrado em Jeremias 29:12. A Bíblia diz: Eu conheço os planos que tenho para vocês, planos para o bem e não para o mal, planos para lhes dar um futuro e uma esperança. Outro texto na Bíblia, 1 Coríntios 3, 21 e 22. Palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Sejam a vida, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Pense nisso. Você aprende aqui agora que quando você decide confiar no plano de Deus para a sua vida,
A esperança expulsa ou substitui a ansiedade da sua mente. Pense nisso, Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Primeiro antídoto, confiar que Deus vai cuidar de mim e de você. Segundo antídoto, tornar Deus como seu pastor e como meu pastor. Anote aí o terceiro antídoto de Deus para a ansiedade. A conexão com o Salmo 23 e a programação neurolinguística. Terceiro antídoto. Viver um dia de cada vez. Você concorda? Eu fico pensando, saber o que se quer em Cristo é o primeiro passo para aprender mais e melhor. Aprender é conectar o passado com o presente e criar o futuro. Cristo satisfaz plenamente. Você pode ser quem Deus planejou que você fosse. Em uma geração, há um coração que bate tão alto, que seu som é ouvido pelas pessoas. Um coração que continua sendo cultivado, regado, cuidado e que produz frutos duradouros que nutrem vidas inteiras. Eu me pergunto aqui e agora, que tipo de coração é o seu? Você deseja aceitar as lições que Deus em Cristo Jesus, na palavra de Cristo e no Espírito Santo, estão ensinando durante uma fase ou execução de uma tarefa na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador? Você precisa aqui agora reconhecer o que Deus está pedindo para você fazer. Tome os antídotos para a ansiedade. Tome os antídotos para a ansiedade. Deus te pede isso. Viva um dia de cada vez. Focalize, concentre-se em viver um dia de cada vez. A Bíblia diz em Mateus 6,34: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades, disse Jesus Cristo, Filho de Deus. E se Cristo falou isso, eu acredito. A Bíblia também diz em Mateus 6,11: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Pense nisso. Sua capacidade de aprender e obedecer, tomando os antídotos de Deus para a ansiedade, é o seu poder. Viva um dia de cada vez. O antídoto de Deus para a ansiedade é uma questão de escolha diária. A Bíblia diz em Mateus 6, 32 e 33, o seu Pai Celestial sabe perfeitamente o que vocês precisam e lhes concederá todas essas coisas se vocês o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas e viverem de acordo com Ele quer. Viva um dia de cada vez. É o terceiro antídoto de Deus para a ansiedade. Este Salmo, o 23, fala de um relacionamento pessoal com Deus. Este é o antídoto para a ansiedade. Viver um dia de cada vez. Eu convido você a tomar o primeiro antídoto.
entregando o controle de sua vida, vivendo um dia de cada vez, se você ainda não fez isso. O Senhor é o meu pastor. Coloque ênfase em cada palavra. Torne Deus como seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Há somente um verdadeiro Senhor. Todos os demais são imitações, falsos. O Senhor é o meu pastor. Não é, pode ser, ele será, ele sempre foi, ele será. Viva um dia de cada vez. O Senhor é o meu pastor. Pense nisso. Você pode fazer esta afirmação com segurança. O Senhor é o seu pastor. O pastor é o seu Senhor. Ele não pode ser um sem ser o outro. Viva um dia de cada vez. Pense nisso. Quando você fizer estas afirmações com sinceridade, tudo se transforma. E o primeiro, o segundo e o terceiro antídoto de Deus para a ansiedade realmente funcionam. Eu sei que sei. Viva um dia de cada vez. Aprender a viver um dia de cada vez é uma habilidade necessária para quem deseja empreender. Pense nisso. Faça uma boa memória. Eu desejo aqui agora fazer um desafio para você, Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Marque uma pessoa extraordinária em seus contatos. Escreva uma coisa que você admira nele ou nela e dê a ele ou ela os 3 primeiros antídotos para a ansiedade. Você pode fazer isso. Primeiro antídoto, confiar que Deus vai cuidar de você. Segundo antídoto, tornar Deus como seu pastor. Terceiro antídoto, viver um dia de cada vez. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Uma igreja saudável anseia por crescer e tornar-se emocional, mental e espiritualmente saudável. Eu sei que essa igreja é a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Eu e você, eu e a sua família. Pense nisso aqui agora. Que tal, nesse momento, juntos, tomarmos o segundo e o terceiro antídoto para a ansiedade pela fé? Você pode fazer isso aqui agora. Você deseja? Então, aproveite estes antídotos aqui e agora. Deus os abençoe em nome de Cristo. Cristo Jesus satisfaz plenamente e os antídotos de Deus para a ansiedade satisfaz e curam plenamente. Eu sei que sei, você sabe que sabe.